Fala galera, beleza? Vamos fazer aqui agora nosso vídeo sobre gestão de capital. Se não for o vídeo mais importante para quem pretende rentabilizar capital, é um dos mais. Na minha opinião, é o que faz a pessoa enriquecer, o que faz a pessoa evoluir financeiramente. É, tá mais ligada a como ela faz a gestão do capital que ela tem, né, do que ela ganha, do que realmente de quanto ela consegue ganhar cada vez mais. A maioria das pessoas vem para o day trade com a ilusão de ganhos rápidos e crescentes, mas que em contraparte você está comprando um risco muito alto, né? E você fazer isso sem uma gestão adequada, eu diria também até uma gestão adequada ao seu perfil de risco, fica praticamente impossível você sobreviver aqui tempo suficiente para rentabilizar o capital. Hoje, se a gente pensar em rendimentos anuais, a bolsa de valores ou alguns fundos tendem a rentabilizar em torno de 10%, 20%. Né? Temos alguns fundos excepcionais que costumam passar bem disso. Mas é bem comum o pessoal usar o Ibovespa de referência, né? E para quem tem carteira de longo prazo, em ações, o rendimento sempre tenta bater ali o Ibovespa, no mínimo ali a inflação, né? Para você pelo menos proteger o seu capital. O que eu vou trazer aqui é uma planilha é, baseada assim em você fazer a gestão do seu capital, do capital aqui entendam que é o dinheiro que você está disposto a colocar para risco, né? Você está tentando rentabilizar ele, então você vai colocar percentuais desse capital em risco em busca de uma rentabilidade. É assim que funciona. Não existe uma coisa garantida, não existe uma coisa certa e perpétua, né? Que faça assim e sempre vai dar certo. Para as pessoas que não têm um perfil de risco evoluído, né? Vamos dizer assim, não evoluído, mas que tem mais apetite pelo risco, realmente não é indicado para que faça day trade ou swing trade, e sim que procure outras fontes de rentabilização, né? Temos aí CDBs, Tesouro Direto, eles entregam uma rentabilidade menor, mas por outro lado eles também entregam um risco muito menor, né? E é interessante que a pessoa estude todas as formas de rentabilizar o seu capital para que ela também não, não deixe de adquirir um produto que faça sentido para ela. Como aqui o nosso foco é day trade e rentabilização de capital em cima de operações de day trade, não tem como eu falar que vai ser fácil e vai ser possível para todos. Então é uma situação que vai depender muito de estudo, muito de evolução, vai depender muito de treino e dedicação, né? Nós vamos chegar nessa parte ainda, mas para que fique claro que esse modelo que eu vou passar aqui serve apenas para pessoas que estão querendo virar, né, ser ou ter a profissão de day trader. Talvez ela não se aplique para ações ou outros tipos de investimentos, não acredito que não. E também só para o pessoal que está assim já com o operacional amarrado, né? Amarrado que eu digo assim, você já aprendeu a fazer o mínimo ali para poder tirar um pouco de valor do mercado, né? Você tem que estar ali na fase do empatador para frente
para que você realmente esteja buscando rentabilizar capital, senão você vai acabar queimando todo o capital que você tem e o que era para ser uma experiência positiva e enriquecedora vira um trauma. Explicando aqui um pouco da planilha, ela tem 3 abas aqui embaixo. Aqui em gestão de capital é onde ele vai te trazer assim, um resumo anual dos seus ganhos, das suas perdas, da sua evolução de capital. Apenas aqui dos trades, né? E aqui na planilha trades é onde você vai registrar suas operações no dia a dia, né? Dia 1, dia 2, aqui eu coloquei esses valores e datas para simular, para vocês terem uma evolução. E, né, ganhei R$ 165, fiz 4 operações, 3 ganhos, 1 loss. E me gerou um custo de R$ 20. Essa parte do custo é bem interessante porque quando a gente vê o valor que a gente fez ali, depois na nota de corretagem vai vir descontado os custos e tal. E muitas vezes acontece da pessoa girar, fazer um monte de operações e sair ali pouco positivo, mas quando ele vai ver os custos, ele acabou saindo bem negativo porque os custos aumentaram muito a perda dele. Então aqui é onde você vai registrar as suas operações dia a dia, né? Aqui o gráfico ele vai plotando de acordo com a evolução de capital acumulado, né? E aqui você coloca separadinho, né? Dia, mês e ano, que ele vai puxar aqui para frente e fazer a somatória de acordo com o mês, né? Ó, por exemplo, 986,50. Se eu vier aqui e colocar que aqui eu ganhei R$ 500, ele vai mudar o valor aqui. Aqui ele me dá quanto da meta, quantos porcentos da meta foi feito ou foi perdido nesse mês. Aqui a coluna aportes, né, eu entendo que mesmo que você esteja rentabilizando seu capital, esteja indo bem, é interessante você fazer aportes mensais para crescer ainda mais, né, o bolo. E eventuais retiradas, né, que você venha a fazer também ficaria registrado ali. E aqui ele daria o acumulado. Na outra aba aqui eu tenho aqui a simulação do plano de trade. Aqui do lado direito eu tenho a tabela de payoff. Aqui é onde eu começo a rabiscar um modelo matemático, né? Porque eu parto da premissa que nós fazemos uma gestão de risco que vai conter os valores que eu vou arriscar, o percentual que eu estou buscando rentabilizar e qual seria a evolução do capital. E aí nós temos o plano de trade que parte da parte de, sim, se eu vou buscar R$ 500 por dia, eu vou fazer isso de que forma, com quantos trades, quanto de risco eu vou comprar por cada trade, né? Então assim, o plano de trade, na minha visão, ele se encaixa ali para como você vai operar o seu dia, né? Como você vai fazer a gestão do seu dia, buscando a rentabilidade que o gerenciamento de risco estipulou, né? E se limitando ao risco que o gerenciamento de risco estipulou. O que acontece na maioria das vezes que o pessoal quebra as contas, né, que o pessoal perde muito dinheiro, é que realmente eles operam sem uma limitação pré-determinada, sem um plano, né? É como você montar um negócio e você não tem um plano de negócio, você não sabe qual vai ser a evolução desse negócio, como que você vai conduzir o seu negócio, de que forma que você vai pegar os seus lucros e reinvestir na empresa para que ela venda mais, para que ela atraia mais clientes, né? E muitas vezes a pessoa compra
levando isso para o trade, a pessoa compra muito risco, né? Desnecessariamente, aumentando a mão quando o valor chega num valor de capital que ele considera bom, e ele já quer aumentar a mão porque ele acha que daí dobrando a mão ele vai ganhar dobrado. E muitas vezes é onde ele acaba perdendo o dobrado e aquele mês que ele tinha fechado bem, ele acaba devolvendo tudo e ainda mais, né? Então aqui o modelo de gestão que eu vou passar aqui, ele é um modelo de gestão para você evoluir o capital pouco a pouco, né? Aqui na planilha ela vai dar o modelo matemático, né? Como se fosse a perfeição do dia de bater meta e do dia de levar loss. Claro que a gente sabe que não é assim. Você tem dias que você não consegue fechar o valor positivo nesse valor, tem dias que você para antes de dar o limite de loss, eu deveria pelo menos, né, tentar parar. Pode acontecer de eventualmente você exceder o valor de loss. Aqui ele vai trazer um modelo redondinho, né? A planilha é mágica, mas é para você ter uma ideia, né, de percentual de acerto, risco ganho, quanto eu vou assumir de risco. E aí sim você começar a fazer os seus trades pensando, né, tendo em mente esses valores e tentar chegar o mais perto da perfeição que seria os valores da planilha. Voltando aqui para a tabela. Os campos em preto, né, são os campos digitáveis. Os outros campos coloridos, eles calculam sozinho. Isso para todas as planilhas, todas as abas da planilha aqui. Então, começando aqui na tabela, aqui vocês começam a simular, né, como você faria ali o seu risco retorno, né? Então, por exemplo, se eu fizer um trade, um operacional, que ele vai ter 1 de risco, 2 de ganho, e eu tiver uma taxa de 50% de acerto, unidade de risco aqui, entenda que, por exemplo, no dólar, eu considero que o mínimo que você consegue pôr de stop seria 5 pontos. Com um mini contrato equivale a R$ 50. Então essa unidade de risco seria a unidade, né, quanto de, de, de dinheiro eu estou colocando de stop ou de gain, né? Então, por exemplo, aqui se ele está buscando, se a unidade de risco é R$ 50, eu estou com um risco de 1 e um retorno de 2, então eu estou arriscando R$ 50 para tentar buscar R$ 100, que seria 2 vezes a unidade de risco. Se eu pôr aqui por exemplo, 3, se eu pôr aqui 3 para 1, com a unidade em R$ 50, aqui eu estou arriscando R$ 150, buscando R$ 50, né? Aqui na verdade dá até pra gente fazer essa explicação rapidinho aqui. E aqui pronto, agora acho que ficou mais claro. Então se eu aumento a unidade de risco para R$ 100, eu tenho R$ 350. Essa parte de unidade de risco também vai influenciar em quanto de stop eu vou deixar nas operações para a quantidade de mão que eu vou usar. A quantidade de mão é a quantidade de contratos que eu vou operar. Aqui, como eu estou fazendo essa aula para iniciantes, a gente sempre vai partir do início de que estamos operando com um mini contrato de dólar. Então o que eu tenho aqui? Por exemplo, se eu executar 100 trades, onde eu arrisquei 3 para buscar 1 e eu acertei metade, eu tenho um resultado negativo de R$ 5.000. Isso em 100 trades.
Se eu aumentar aqui para 60% de ganho, eu já tenho 3.000. Se eu aumentar para 70%, 75. Aí. Então, assim, para mim ficar no 0 a 0, matematicamente, um trade com 3 de risco para 1 de retorno, eu preciso ter um nível de acerto de 75%. Note que aqui eu estou falando de um percentual matemático, não é a probabilidade de que o meu trade dê certo. Porque como que funciona? Às vezes você tem lá um modelo de operacional que ele tem uma taxa de acerto muito alta. Só que ele talvez só faça sentido se você usar um risco maior do que um ganho, né? Isso vai variar muito de trade a trade. Para o iniciante, eu sempre aconselho o quê? Um risco de 1 para 1, né? Daí se você geralmente você não vai acertar muito, o iniciante não tem essa assertividade de cara. Se você colocar, por exemplo, 1,5, você consegue ali, mesmo errando 60% dos trades, você ainda sai no 0 a 0, né? Mesmo levando loss em 60% dos trades. Só que aqui ainda não está sendo calculado os custos, corretagem, se você paga, todos os custos que envolvem as operações. Então note que mesmo quando eu ganho R$100, eu ganho R$100 menos os custos, e quando eu perco R$100, eu perco R$100 mais os custos. Então, por exemplo, se o custo é R$20, quando eu ganho 100, eu estou embolsando 80. E quando eu perco 100, eu estou perdendo 120. Então essa parte dos custos ele sempre joga contra a gente. Então esse aqui, ó, é o que eu aconselho para um iniciante, né? Por que 1,5 não 2? Porque eu acredito que tem uma probabilidade maior de acertar um trade com 1,5, né? Aqui olhando para o dólar, nós estamos falando que eu estou arriscando R$50, então são 5 pontos para buscar R$75, que seriam 7,5 pontos de dólar. Ok? Então, tendo aqui, por exemplo, já a tabela estipulada, o que eu quero simular, por exemplo, de valor, eu quero colocar, por exemplo, que eu vou acertar 50% dos trades. Se eu vou acertar 50% dos trades, então em uma semana eu tenho 5 dias, um mês são 20 pregões, então eu vou ter 10 de gain e 10 de loss. E aí aqui a única parte que é modificada aqui é a parte do X e do V. V para os dias de gain e X para os dias de loss. Aqui você faz uma simulação, né, de payoff. E aqui você vai fazer uma simulação de retorno em um ano de trade. Aqui nessa parte de caixinha seria... Eu vou ter que explicar um conceito aqui, por exemplo. O que a gente chama de caixinha é um percentual do capital total que você vai pôr para risco, que você vai arriscar naquele mês. Então, por exemplo, aqui eu estou dando o exemplo de um capital inicial de R$10.000. Esses R$10.000, vamos tentar tirar esse aporte aqui. Desses R$10.000, eu não vou pegar ele todo e colocar ali no day trade e ver quantos contratos eu consigo operar. Não, você está buscando uma rentabilidade em cima de um valor total. Só que você precisa que esse risco total ele não te prejudique muito, né? Você arriscar aí muito desse capital total pode te levar ao risco de ruína. Então como que a gente vai fazer o cálculo? Então num capital de R$10.000,
você vai buscar uma rentabilidade, por exemplo, de 10%. Então você está falando que você vai arriscar R$ 1.000 para buscar R$ 1.000, né? Tentar rentabilizar o capital pensando em R$ 1.000 ao mês, né? E aí aqui ele já te dá mais ou menos uma meta diária, né? Que seria no caso aqui de loss ou de gain, dependendo aqui do trade. E aí aqui a parte importante, ó, risco de ruína, quer dizer o que? No pior cenário possível, se tudo der errado, eu tenho 10 meses com esse capital. Então você só quebraria esse capital todo se você realmente estopasse ali todos os 10 meses que você se propôs a operar com esse capital. O que dificulta, na verdade, é você ter a disciplina de estopar o dia certinho, se limitar àqueles valores, se limitar ao valor mensal, né? Às vezes acontece de você ter um mês um pouco ruim e fechar negativo e você tem um limite ali para parar. Por quê? Porque se você não tiver esse autocontrole, essa disciplina de seguir o plano, né, de gestão, você realmente está operando fora do plano. Se você estiver fora do plano, a chance de você quebrar vai aumentar. Porque, por exemplo, vamos supor que eu planejei aqui que eu iria arriscar 10% ao mês, né? Só que de repente no primeiro mês eu já perdi, eu arrisquei 20%. Então note que se eu arriscar 20%, o meu risco de ruína é de 5 meses. Quer dizer, eu só tenho 5 caixinhas, né? No caso aqui é de R$ 2.000, mas eu só tenho 5 caixinhas. Então o risco de ruína, você tem que tentar manter ele o mais distante possível. Porque apesar de estarmos aqui pegando 10% do capital total para rentabilizar naquele mês, você pode, por exemplo, aqui nesse nosso exemplo de R$ 1.000 por mês, você tem 10 caixinhas, você deixa mais duas líquidas, né, na sua corretora ou em alguma aplicação de liquidez diária, né, que você possa resgatar esse valor rápido. E você pega as outras 8 caixinhas, por exemplo, 7 caixinhas, e você pode aplicar ela em alguma renda fixa, por exemplo, de um prazo mais longo. Porque, por exemplo, se você deixou 3 caixinhas separadas, você, né, seriam R$ 3.000. Você tem, teoricamente, 3 meses para operar com essas 3 caixinhas. As outras 7 caixinhas você pode pôr aí num tesouro, num CDB, e esse valor também vai ter alguma rentabilidade ali, ele não vai ficar parado. Porque mesmo você arriscando aqui apenas 10% da caixinha, você consegue fazer uma rentabilidade em cima dessa caixinha muito grande. Aqui também tem outra situação. No modelo que eu estou usando aqui, ele não vai fazer o juros sobre juros, nem mensal e nem diário. Porque isso eu não acredito que funcione muito bem, que seria a retroalavancagem. Seria, por exemplo, primeiro mês eu fiz R$ 1.000. Aí no segundo mês eu não estou mais buscando os R$ 1.000, que seria 10% do capital inicial. Eu estaria buscando 1.100, que seria 10% de R$ 11.000, né? Segundo mês eu fechei positivo 1.100, então agora eu tenho R$ 12.200, R$ 12.100. Então agora eu estaria buscando, né, 10% em cima de 11.500. Seria isso, mais ou menos. Por exemplo, aqui 11.000. Né? Então, agora eu estou buscando 11.100. Então vamos supor que no outro mês eu bati a meta de novo. Aí eu estou buscando 12.000. Então agora eu estou buscando 1.200. Estou arriscando 1.200. Por que eu não gosto desse modelo?
Porque uma que a meta de gain, né, a meta de rentabilidade no mês não é um limite. Você pode pegar um mês muito bom e fazer aí com certeza o dobro até do que você se propôs a fazer. Mas a partir do momento que eu estou contabilizando um percentual do valor acumulado, eu também estou aumentando o meu limite de loss. Eu não gosto muito disso. Eu acredito que você precisaria de um tempo e de uma maturidade maior para você também aumentar aí a sua exposição, porque note que você está operando num mercado muito alavancado, né? O dólar futuro ele é bem alavancado e você na verdade ainda não tem nem o valor de um contrato, né? Que seria o valor real de um mini contrato de dólar, que estaria em torno de 20 mil dólares, 50 mil reais. Então, por exemplo, o modelo que eu quero passar aqui é um onde você vai tirar uma fatia desse capital inicial e você vai buscar rentabilizar ele. Você não precisa se limitar a 10%. O plano é para que você alcance esses 10%. Mas se você passar, ótimo, fez 12, fez 15, fez 20, ótimo. O que você não pode fazer é exceder o limite de perda. Porque se você tiver uma perda muito grande do capital, você vai ter que fazer uma rentabilidade muito maior para voltar no 0 a 0. Por exemplo, se aqui você tinha 10 e você perdeu metade, agora você tem 5. Você vai precisar fazer 100% para poder voltar no 0 a 0. Então é muito o que a gente chama de drawdown, né? Que é o rebaixamento do capital, ele está muito excedido. Então, explicado aqui a teoria das caixinhas, então o que é uma caixinha? A caixinha é o valor que eu separei no mês para fazer o day trade. Eu vou fazer a rentabilidade, o meu cálculo de rentabilidade, o meu trade é baseado no valor da caixinha. Porque, por exemplo, às vezes você vai ver o pessoal falando, meu trade ele arrisca 5%, 10% da caixinha. Beleza. Agora, se em um trade a pessoa estiver arriscando 10% do capital total, ela está muito alavancada. A chance dela ter o risco de ruína fica muito grande. Então note que, por exemplo, se eu estou arriscando aí 10% ao mês, no dia ali eu vou estar arriscando 1% ao dia, 2% ao dia. Então assim, eu acho que é um percentual bem tranquilo para a pessoa trabalhar, dá tempo de evoluir, dá tempo de fazer muita coisa. Só o alerta, para seguir o plano de trade, você já tem que estar num patamar de trader mais avançado. Você já tem que ter um operacional funcionando, você já tem que ter a gestão e o manuseio desse operacional bem feita, né? Essa parte é outro momento a gente vai discutir eles, né? Vou passar para vocês as técnicas que eu uso, mas assim, vocês vão ter que treinar isso daí antes, vocês têm que estar, vamos dizer assim, bem afiado para executar os operacionais, e aí sim vocês vão conseguir fazer aqui, usando a gestão de capital, fazer ali, de acordo com o capital de vocês, o cálculo aí. Beleza, então aqui estamos falando de buscar 10 mil, 10% de 10 mil. Então vamos buscar e vamos arriscar R$ 1.000 ao mês. Isso nos dá aí uma meta de R$ 100. Esses R$ 100, no caso, eu fiz o que? Eu peguei o meu risco ali de R$ 1.000 e dividi por 10. Mas por que por 10 eu tenho 20 pregões no mês? Porque se eu estopar 10 dias, eu devo realmente parar e reanalisar o meu operacional, o que eu estou fazendo de errado, antes que esse meu método de operar acabe afetando seriamente a caixinha, né?
Outra situação que eu costumo dizer, se você estipulou que você vai parar com R$1.000, e isso te dá 10 stop de 100, por exemplo, no mês, mas com 5 dias você estourou essa caixinha, você vai parar por ali. Você só vai entrar de novo no outro mês, né? Você vai tirar mais uma fração aqui, mais uma caixinha, colocar para você operar. Só que você vai ter que fazer a revisão do seu operacional. Se o que levou você a quebrar foi um comportamento seu, foi o operacional que parou de funcionar e você precisa fazer uma adaptação às vezes, né? Lapidar ali alguma coisinha, porque não existe operacional 100% assertivo. Sempre quando nós fazemos uma operação, ela tem uma probabilidade de nos dar o ganho que a gente quer. Por isso a gente usa um stop loss, porque ela tem uma probabilidade. Se essa vez que você está executando ela não for a seu favor, você vai estopar e vai sair da operação. Então não existe operacional mágico. O que vocês vão aprender são formas de operar, e essas formas de operar elas têm as suas probabilidades. O mercado ele funciona em ciclos, né? Então determinadas vezes vai funcionar muito bem, vai ter uma taxa de acerto muito boa, e determinadas vezes não vai estar tão boa, e inclusive às vezes, dependendo como o mercado está se comportando, alguns tipos de operacionais você tem que deixar de lado por um tempo, porque eles passam a não ser rentáveis naquele período. Então, voltando aqui então aos trades, acho que não ficou dúvida aqui, né? Aqui você vai lançando os seus trades, o valor que você fez, positivo ou negativo, quantidade de operação, quantos gains, quantos loss, quantos custos. Esses gains e loss é para você ter depois uma análise se você fez muita operação, fez pouca operação, né? Como que está o seu nível de operação. Voltando aqui para a planilha então. Então a caixinha aqui seria o valor inicial, o valor que eu separei do meu capital e que eu vou colocar para rentabilizar com day trade naquele mês. Então no nosso exemplo aqui a gente está usando uma caixinha de R$1.000. Unidade de risco. Aqui eu estou usando R$50, que equivale a 5 pontos de mini dólar. Seria o mínimo que eu acredito que dá para usar um stop. Não é sempre que esses 5 pontos vai bastar, às vezes você vai realmente precisar de um stop de 10, 12, dependendo o modelo de operacional. E se você vai se limitar a 5 pontos, você só vai entrar em operações onde 5 pontos sejam um stop considerado. Aqui você vai estipular a quantidade de risco. Então eu vou arriscar uma unidade. Então eu estou arriscando R$50 e eu vou buscar, por exemplo, 1,5, 1,5, que seria o nosso exemplo que a gente fez aqui. Em quantos trades? Aqui, por exemplo, nós temos lá no nosso plano de trade a nossa meta do dia, que seria a meta de gain, e também já é o limite de loss, seria de R$100. Então na nossa simulação aqui eu estou usando R$50, eu não posso passar de 2 trades. Então seriam 2 stops no máximo por dia, eu teria que parar meu dia, certo? Fazendo essa simulação aqui, eu vi aqui que 50% dos trades eu já acerto. Então se é 50%, seria 10 dias de gain, 10 dias de loss, né? Vamos fazer essa simulação aqui então. 10 dias de loss, 10 dias de gain. Beleza. Aqui vou copiar, né? Que eu fiz tem 10 stop e 10 gains, e vou colar. Aqui essa parte eu não consegui automatizar, mas funciona. Então até aqui, e aí eu vou aqui só em colar
valores, ou Ctrl Shift V. Beleza. Então, carteira inicial, que é a nossa caixinha, começamos com R$1.000. E nesse modelo aqui eu coloquei os stops todos em seguida, né? Só que se eu estopasse todos os dias, eu teria zerado a minha caixinha, eu teria que parar o mês. Mas, vamos colocar aqui então, oscilando então, um sim, um não. Só para não parecer que ficou errado. V, X. Deixa eu ver se ficou certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá, passou. Beleza. Agora ficou certo. Oscilando. Oscilando eu acredito que vai ficar melhor do que colocar todos eles de uma vez, porque oscilando você vê ali também que temos dias para frente e também temos dias para trás. Beleza, colei só os valores e agora temos aqui a nossa simulação. Na nossa simulação, ó, ele está dando uma taxa de acerto de 50%. Em um ano, aqui teve alguns dias que eu estava fazendo outra simulação para aumentar o contrato. Nós vamos colocar tudo um contrato. Depois a gente discute sobre o aumento de mão. O vídeo ele vai ficar um pouco longo, não tem como a gente tratar desse assunto sem detalhar algumas coisas e acaba realmente aumentando um pouco. Então começamos aqui nossa carteira com R$1.000 e temos um modelo matemático onde nós fechamos positivo 50% das vezes. Lembrando que aqui não está calculado o custo, né? Então do resultado ainda teria que abater os custos. Então notem que aqui, por exemplo, a meta do dia ela dá 15% do capital da caixinha, né? 15% da caixinha, e conforme a caixinha vai aumentando, ela vai diminuindo o percentual, né? Esse aqui é um percentual da caixinha, né? Não é nem do capital total. Isso é o que deixa bem tranquilo. E aqui estão falando que você fechou o dia com 15 pontos e tal. Lembrando que esse é o modelo perfeito, né, das operações, onde você fecha com o loss certinho, fecha o dia com o gain certinho, fez isso só em 2 trades, né? Mas aqui é só para ele te dar um número estatístico, né? Então, por exemplo, nessas operações aqui de um ano de pregão, aqui tem 240 dias, que seria teoricamente os pregões. Você teve 120 loss e você teve 120 gains, então 50-50, e você acumulou um valor, né, rentabilizou nesse ano um valor de R$7.000. Então note que não é aquela mil maravilha, né, igual nós colocamos aqui, ó, se eu colocasse 240 trades aqui, eu teria 1,5. Por que deu diferente? 50% de acerto. Ah tá, aqui eu estou fechando em 2 trades. Então aqui no caso seria 480. Não. Tá. Enfim, não vamos misturar as coisas. Então aqui ele tem a carteira e o valor acumulado com os gains e com os loss, né, dia a dia, e o percentual do capital que ele rentabilizou ou que ele perdeu. Então aqui ele te dá, ó, um modelo de evolução, e aqui quantos por cento
do capital inicial você fez, né? Lembrando que aqui é um modelo de simulação para o ano, mas o ideal é que você faça a gestão em cima aqui com os aportes, né, para que você consiga realmente aumentar essa questão de valor. E, por exemplo, se eu manter, se eu estou usando, e quando que eu aumento de mão, né? Quando que eu vou para 2 contratos? No caso que eu considero legal, né? Não seria o ideal, acho que cada um tem seu modelo de evoluir. O pessoal fala R$ 1.000 por contrato, eu acho muito alavancado. Eu acredito que você está aqui, você está bem alavancado, você está buscando rentabilizar muito por dia, né? Você está buscando 10% ao mês de um capital total. Você praticamente está buscando 10%, 15%, né? 15% do capital em um dia você está fazendo. Então isso é muito percentual. Eu acredito que você deva ficar com um contratinho por um bom tempo. Se fosse para mim fazer aqui um modelo de aumento de mão, a gente faria com a simulação aqui. Por exemplo, se você pretende arriscar só 10% do capital, que eu acredito que o ideal é você tentar cada vez ter menos percentual arriscado, e você precisa aqui, quando que você deveria aumentar de mão? Quando você chegasse em 20 mil, porque aí eu iria arriscar 2 mil por mês, a minha meta diária seria de R$ 200. Se eu manter ainda os meus mesmos, né, se a gente vir aqui na simulação, se eu manter aqui o mesmo tipo de operacional e taxa de acerto, eu só aumentaria aqui para 2 lotes. Com 2 lotes eu já teria mantendo os mesmos proporção, eu teria uma rentabilidade maior em cima daí, né, em cima de um capital de 20 mil. Quando você conseguisse acumular esse valor, você fez 100% do capital inicial que você iniciou, que você começou. Claro que isso pode não ser só de rentabilidade, você pode fazer aportes mensais durante o ano ali e você vai chegar nesse valor, né? Então no nosso modelo aqui, ó, eu não conseguiria talvez aumentar a mão nesse primeiro ano com segurança, né? E aí se você falar, não, você fechou ali um período, por exemplo, de 6 meses, e você viu que você tem uma assertividade de 60%, ou que você achou que 1 para 2, né? São coisas que você foi construindo. Aí você pode também, né? Você pode também fazer o aumento de mão antes, porque você vai chegar antes ao valor onde o capital, né, onde a gestão de capital te permite aumentar a mão. Mas ele é assim, né? Ele começa pequeno e, por exemplo, se você for para 30, você dentro do mesmo modelo de trade você pode já aumentar para 3 contratos. Só que, por exemplo, a única vez que você tem que dobrar a mão é quando você vai de um contrato para 2. Quando você vai de 2 para 3, ele já é um pouco menor, porque, por exemplo, aqui nós estamos falando de 2 mil por mês. Se você bater a meta em 5 meses, você já vai ter atingido, né, juntando os 10 que você tinha mais 5 meses de meta, você já tem os seus 30 mil. Então você já poderia aumentar a mão, né? E juntando aqui, se você bater meta, aí você tinha 30. O próximo aumento de mão é 40. Se você fechar aqui com 3 meses e meio, você já consegue ir para 40. Você entendeu?
3 meses e meio, você já vai para 40, você já pode usar 4 contratos. E com 40, então, o próximo para aumento de mãos para 5 seria 50 mil. Se você, em 2 meses, 2 meses e meio, 2 meses e um pouco, você já fecharia, né, se você batesse as metas, você já fecharia ali os 50 mil para poder operar com 5 contratos. E aqui, claro, se você for para 2 meses que você fechar, você vai para 60 mil. Só que o ideal, na minha opinião, é que quanto maior você tiver o capital, menor a taxa de... você busca uma taxa menor. Porque senão você vai entrar num loop infinito de buscar uma rentabilidade em cima de um capital grande. E quando o capital fica grande, o ideal é que você diversifique ele entre outros produtos, né? Como o day trade já é o produto mais arriscado que a gente tem no mercado, né? É a forma de rentabilização mais arriscada, eu aconselho que você pegue a parte do capital, né? Igual a gente deu o exemplo lá nos 10 mil, né? Começando com 10 mil e arriscando ali os 10%, que você pegue, deixe mais umas duas caixinhas separadas e o restante você aplique em aplicações de menor risco, muito menor risco, porque aqui você já está comprando o maior risco que o mercado financeiro oferece. Então não acredito que compense você tirar dinheiro de uma coisa muito arriscada e tentar colocar em outra coisa muito arriscada. O ideal, na minha visão, é que você tire do mais do day trade e coloque em coisas menos arriscadas. Eu particularmente gosto muito de fundo imobiliário, CDBs e até algumas ações. É isso que eu tento fazer. Eu uso o day trade para me gerar a rentabilidade do capital e o acúmulo desse capital eu vou empregando em outras coisas que vão me gerar renda passiva. Esse é o meu modelo de evolução de capital. Acredito que seja isso, né? Claro que tem muito mais detalhes que daria para trabalhar, mas a minha visão é essa, né? Aqui ele está trazendo o acúmulo daqui, né? O acúmulo do total e quantos por cento do capital inicial foi rentabilizado. Claro que aqui eu usei um modelo meio exagerado em algumas coisas, mas é um modelo possível de ser feito. E notem que realmente o dólar não tem como você operar ele sem ter um capital razoável. Um conceito que eu vou passar agora seria o conceito do capital virtual. O que consiste o capital virtual? Você estaria fazendo aqui o gerenciamento, né, a gestão de risco em cima do valor de 10 mil, mas, por exemplo, você ainda não tem os 10 mil, mas você talvez trabalhe ou tenha outras fontes de renda e você consiga aportar mês a mês o valor da caixinha, né, que seria de R$ 1.000. Então, por exemplo, se aqui no capital inicial você vai buscar ter os R$ 10.000, você vai buscar uma rentabilidade de R$ 1.000, você tem que ter a capacidade de aportar mensalmente o valor de R$ 1.000, né? Que na verdade é como se você tivesse os R$ 10.000, só que você não tem tudo agora, você vai ter ele ao longo de 10 meses, né? Eu sei que talvez é um valor bem puxado para quem está começando, mas realmente não aconselho o pessoal colocar aí 200, 300, 500 reais, R$ 1.000 na corretora, e se esses R$ 1.000 for todo o valor que você tem para rentabilizar, e você tentar buscar valores absurdos, né? É comum a gente ver o pessoal colocar R$ 1.000 na corretora e já tentar fazer 1.000, fazer 2.000.
O dólar ele é um ativo caro para se operar, né? O ticket dele ele anda de 5 em 5 reais. Então, o mínimo, igual eu disse lá no começo, o mínimo que eu consigo em um trade ter de stop é 5 pontos. E realmente 5 pontos não é um stop que me dá uma probabilidade tão boa. 5 pontos são 50 reais. A gente até poderia pensar em, por exemplo, buscar os 5 mil primeiro, né? 500 reais, 50 reais por dia. É como se você tivesse um trade só por dia. Um trade por dia eu não gosto muito porque fica muito tudo ou nada, né? Você talvez fique muito ansioso por só ter um trade para entrar, e essa ansiedade talvez faça você entrar em trades não muito assertivo. Mas é uma possibilidade, né? Por exemplo, se você tem 500 reais para aportar mensal, você vai fazer os seus aportes de 500 reais, né? 500 reais, e você vai fazer o trade em cima desses 500 reais. O ideal, na verdade, seria se você conseguisse acumular um valor, né? Por exemplo, acumulasse R$ 1.000, e aí sim, todo mês você coloca ali mais 500 reais para você fazer a gestão desse capital. E aí, conforme você for tendo resultado, né? Porque não tem jeito, vocês vão perder, não tem como aprender o day trade sem perder dinheiro, sem treinar, né? E por mais que tenha o simulador e tudo, o simulador ele vai te dar a parte técnica, ele vai te dar a parte matemática do trade, ele vai te dar as probabilidades. Mas quando você coloca o dinheiro e boleta na conta real, você vai trazer a parte, né, a parte psicológica e emocional do trade, que essa é uma das mais difíceis de trabalhar, né? O day trade às vezes ele é muito contra-intuitivo, né? A sua relação com o risco é muito com o risco e com a perda, ela é muito pessoal de cada um. Cada um vai ter uma evolução, e essa evolução é que vai fazer realmente a pessoa se adaptar e andar ali lado a lado com o risco, né, sem que o risco e as perdas afetem o emocional e o pessoal da pessoa. Então, esse conceito do capital virtual é o que eu uso também, né? Eu faço aqui em cima dos 10 mil, buscando 10%, é o que eu tento fazer, e eu tenho um valor maior e eu tento fazer aportes de 300. Aqui no meu modelo eu tento fazer 1 para 2, só que o meu é um de 100, e eu tenho 64% de acerto. Essa é a média, né? Aqui também, 1 para 2. Esse retorno 1 para 2 ele é muito relativo. No modelo de operação que eu faço, ele pode chegar a 1 para 3, 1 para 4, às vezes até mais, né? O que eu não costumo exceder muito é o stop. Na verdade, seria até uns 12 pontos de stop. Então, assim, não é aquela coisa mágica que o pessoal vende por aí, né? Você vai fazer, nesse modelo meu de trade aqui, ó, 1 ano de trade, seguindo certinho, se eu não fizer nenhuma cagada, é para rentabilizar 25 mil, né? Não é, não vai deixar milionário ninguém do dia para noite, né? Você tem um plano. Eu tenho que parar o dia quando eu chegar em 200, eu tenho que parar o dia quando chegar em 200. Eu tento buscar a meta em 400, tento buscar a meta em 400. Nem sempre dá. Às vezes você faz menos do que gostaria, né? Mesmo assim você tenta evoluir mais. E eu tenho uma taxa de acerto maior, né, do que 50%. Seria 64.
mas é muito relativo. Beleza? Ficou bem longo o vídeo. Eu acredito que eu vou pôr até no canal do YouTube lá, deixar público. Eu acho que é legal o pessoal ter essa noção de gestão de capital antes de sair operando, colocando dinheiro em corretora e tudo mais. E só reforçando, essa gestão, o plano de trade deve ser executado quando você já tem o operacional definido e esse operacional já seja rentável, né? Você pode fazer a gestão, por exemplo, e usando o simulador, né? Pessoal que fala que às vezes, eu não tenho capital, nesses valores aí é impossível para mim. Cara, se você quer realmente isso aqui, arrume outra fonte de renda, use o seu tempo livre para trabalhar com outras coisas, acumule um valor aí. Se você pretende mudar a sua vida para o mercado financeiro, se você usar aí um ano para acumular um capital para você vir operar, eu acho viável, não acho que é sacrifício nenhum, né? Porque você está falando de uma mudança de vida e pelo histórico de muitos traders, é uma mudança muito radical e quem consegue atingir alguns níveis aí realmente são uma mudança muito satisfatória. Então eu acho que vale a pena você perder aí 1 ano, 2 anos, 3 anos em busca de uma coisa, se isso for o seu sonho, né? Se essa for a sua vontade. Beleza? Um abraço então, valeu.